Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar forte, mas forte mesmo contigo. Antes da gente entrar na mensagem, na palavra, deixa eu perguntar, todos têm a folha de oração pela família? Faltou alguém receber essa folha? Se faltou, você levanta a mão que os irmãos já te entregam aí agora, isso. Ô pastor, eu levei semana passada, acabei esquecendo, pega de novo, não tem problema. O que eu tenho que escrever nessa folha? Coloca aí o nome da sua família, coloca até o sobrenome se você achar melhor, né pastor? Não vai dar tempo de escrever o nome de todo mundo aqui. Então coloca o sobrenome. Qual que é o sobrenome da tua família? É Silva? É Ferreira? Né? É Vieira? É Jardim? É Lopes? Né? É Oliveira? Pastor, é o nome da minha família, família Oliveira. Coloca aí o sobrenome da tua família, que eu tenho certeza que todos serão alcançados por essa oração. Daqui a pouquinho nós vamos dobrar os joelhos, vamos orar pela nossa casa, e hoje ainda eu quero dar uma bênção para os casais. Você que é casado, casada, você que também, pastor, eu não sou ainda, mas estou procurando uma pessoa de Deus para a minha vida, estou esperando em Deus, eu quero abençoar também. Eu creio muito naquela passagem quando Pedro e João, dois discípulos de Jesus, estavam indo ao templo para a oração e eles encontram um paralítico na porta do templo. E a Bíblia diz que ele pede uma esmola e Pedro e João diz assim: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Eu acredito muito nisso, que aquilo que nós temos nós podemos dar. E eu falo para você, sem medo, sem dúvida, que eu tenho essa bênção no meu casamento, eu quero te entregar. Eu tenho essa bênção na minha família, eu também quero te entregar. Amém? Se você é casado, eu vou abençoar seu casamento. Se você não é, eu vou abençoar sua família, porque aquilo que tenho, te dou em nome de Jesus. Amém? Então vamos para a palavra de hoje, irmãos, sem demora, que essa palavra está tremenda. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas capítulo 5, é lá que nós vamos começar, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, inclusive eu vou pegar um trecho da mensagem de domingo. Quem teve aqui domingo, levanta as mãos, deixa eu ver. Foi uma bênção, foi maravilhoso, inclusive foi o início do nosso propósito, né? São 21 dias do jejum de Daniel, e eu tenho certeza que vai ser recompensado por Deus esse jejum. Quem está na fé? Quem começou o jejum de Daniel? Pastor, não estou sabendo. Você sabe que teve pessoas que não estavam sabendo e me procuraram hoje. Se você quiser fazer, você pode entrar conosco nesse propósito. Serão 21 dias. Começamos domingo, vai até dia 28, que é o último domingo desse mês. Depois eu falo mais sobre esse jejum. Eu pedi para que cada pessoa tirasse 3 manjares. O que são 3 manjares? São 3 alimentos desejáveis. Aquilo que a pessoa gosta, porque o nosso jejum está baseado lá em Daniel 10, né? Ele diz que alimento desejável ele não comeu durante 3 semanas, são exatamente 21 dias. E naquele momento estava tendo uma guerra no mundo espiritual. Deus havia mandado a resposta para ele, mas o diabo não queria que chegasse. E eu não tenho dúvida de que hoje essa guerra também acontece. Tem algo de Deus vindo para você que Satanás vai fazer oposição, não vai querer que chegue. Por isso é importante você consagrar a sua vida a Deus. Falamos muito sobre o jejum aqui, explicamos muito sobre o jejum e foi uma benção. Mas vamos voltar lá então, Lucas capítulo 5, versículo... Vamos começar lá do 33, vou voltar um pouquinho na mensagem de domingo. Se você já ouviu, perdoe pastor, porque eu vou ser um pouquinho repetitivo. Mas aconteceu que de manhã, eu expliquei de uma forma, né? Nós tivemos o estudo aqui, mas no culto da noite, um pouquinho antes do culto, eu sempre volto na palavra para meditar um pouco mais, sempre busco um pouco mais antes do culto. E Deus me deu uma revelação assim, além do que tinha dado no culto de manhã. O culto à noite, a pregação à noite foi um pouquinho diferente. Eu quero voltar um pouquinho na mensagem de domingo à noite, que foi um pouquinho diferente do culto domingo de manhã. Quem veio de manhã aqui? Deixa eu ver. Então você não pegou esse detalhezinho que nós falamos mais no culto da noite. Mas vamos voltar lá, você vai entender. Lucas 5,33. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. E disseram-lhe então eles: por que jejum muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Olha aqui, pastor, alguém foi questionar Jesus a respeito dos seus discípulos. Por quê? A pergunta que alguém fez para Jesus foi o seguinte: por que os discípulos de João, que era João Batista, que também tinha discípulos, e os discípulos dos fariseus, até os discípulos dos fariseus também, jejuam e oram e tal, mas a questão era mais o jejum. E os seus discípulos, Jesus, não jejuam. Por que não? E Jesus explica, vamos ver o versículo 34. E ele disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? 35.
Dias virão, porém, em que o esposo lhe será o quê? Tirado. E então naqueles dias jejuarão. Então olha aqui o pastor Jesus explica o seguinte para eles: eles não podem jejuar enquanto o esposo, Jesus estava falando de si mesmo, né? Está com eles. Como é que você vai fazer o convidado das bodas jejuar enquanto o esposo está com eles? Não havia necessidade do jejum naquele momento, porque o próprio Jesus estava com eles. Mas Jesus alerta: vai chegar um dia em que o esposo será tirado. E então naqueles dias, o que Jesus disse? Jejuarão. É aí que você vê esses mesmos discípulos aqui de Jesus, que não jejuavam nesse tempo, você vê pouco tempo depois, quando Jesus morre, ressuscita e é levado para o céu, ou seja, o esposo é tirado, você vai ver que eles praticam o jejum. Pouco tempo depois você vai ver que esses discípulos que não jejuavam, começam a jejuar. A gente lê lá em Atos, os líderes da igreja foram Pedro, né? O próprio apóstolo Paulo, mas aqui entre eles estava Pedro, jejuando para escolher pessoas para levantar para a obra, jejuando para poder enviar pessoas para o ministério. Todos eles passaram a jejuar. Então quando Jesus fala, naqueles dias jejuarão, Jesus estava falando dos dias em que o noivo seria o quê? Tirado. E você concorda que são os nossos dias também? Porque nós estamos vivendo um tempo em que Jesus já está ao lado do Pai, quem está conosco é o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo esse tempo. Jesus espera que nós jejuamos. Amém, Jesus? Jesus espera. Eu falava que tem muita gente hoje, cristãos, talvez já antigos de igreja, que não dão valor nenhum para o jejum. Tratam o jejum como zero à esquerda. Não pode. Porque se nós formos ler a Bíblia, Jesus coloca o jejum no mesmo patamar da oração. Jesus coloca o jejum na mesma qualificação da oração, da palavra, amém? São armas que Jesus deixou para nós. E o porquê jejuar? Aí vem a revelação que eu falei no domingo à noite, que é o versículo 36. E disse-lhes também uma parábola. O que era parábola? Você vai ver que Jesus explica muitas coisas por parábolas. Parábolas é uma maneira fácil de explicar. Era uma explicação através de comparação. Amém? Qual foi a parábola? Aí vem a parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para costurar ou coser, a mesma coisa, em uma veste velha. Pois que se romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. Aí vem a continuação da parábola, uma outra comparação, 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres o quê? Estragarão. 38. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente o quê? Se conservarão. E eu falei aqui que eu admito para você que durante muito tempo eu citei essa parábola, várias vezes eu preguei sobre ela, falando sobre vários assuntos, mas eu nunca tinha relacionado ela com o jejum. E quando eu percebi que aqui Jesus estava falando do jejum nessa parábola, que você pode ler aí, quem tem a Bíblia aí, que em cima do versículo 33 está escrito aí um subtítulo. O que está escrito aí no subtítulo da sua Bíblia? Acerca do jejum. Então aqui toda essa parte, até antes de começar o capítulo 6, Jesus está falando acerca incluindo essa parábola. E aí eu parei, eu falei, Jesus, então aqui o Senhor está falando do jejum, mas me explica, Senhor, o que tem a ver o vinho novo com o odre velho, o remendo novo com a veste velha, com o jejum? Aí Deus me fez entender. Eu peguei aqui essa parte do vinho novo e do odre velho. Para mim ficou mais claro. O que Jesus estava querendo dizer? Primeiro a gente precisava entender o que é o odre. Lembra que eu falei? O odre era um recipiente feito de pele de animal, couro. Mais ou menos assim, só para você entender. Pegava-se uma cabra, cortava-se o pescoço, cortava-se as patas, tirava-se toda a entranha dela, aproveitava, claro, né? Se comia carne e tudo, sobrava-se o couro. Como se fosse a roupa da cabra, né? Com tanto com o espaço do pescoço, das patas. Nas patas, para não vazar o vinho, eles costuravam. E lá na parte do pescoço do animal, onde se colocava o vinho. E o couro dele se tornava uma bolsa, chamada de odre. Quando esse odre estava velho, o
que era natural acontecer? O couro ficava ressecado, ficava duro, se tornava endurecido. E o vinho novo, que a Bíblia diz, não podia ser colocado no odre velho, aquele odre que já estava ressecado, duro, do couro endurecido, ressecado. Por quê? O vinho novo ele tem uma propriedade. Quando o vinho está novo, ele ainda não passou pelo processo de fermentação. Lembra que nós falamos? Quando se colocava esse vinho novo dentro daquele odre, ele começava a fermentar. E fermentando, o que acontece com o vinho? Ele aumenta o seu volume, ele cria gases que precisa de espaço. E aquele odre, por ser velho, já está duro, ressecado, não dava o espaço para o vinho novo fermentar, crescer. Ele se rompia e o vinho se perdia. O que o Espírito Santo falou comigo, que eu disse aqui para você quem estava no domingo à noite? O vinho novo é a representação do Espírito Santo na Bíblia. O vinho novo representa o Espírito de Deus, a presença de Deus. Tanto que lá em Efésios, eu até tinha marcado Efésios, deixa eu ver aqui, 5,18. A Bíblia fala assim, ó, quer ver? Coloca ali para mim rapidinho, a gente já volta. Não precisa nem você abrir, ele coloca ali na tela. Efésios 5,18, Zé. Ele vai colocar ali para mim. Olha o que a Bíblia fala, só para comparar aqui o que a Bíblia, como representa, né? O vinho representa o Espírito de Deus. Olha lá, Efésios 5,18. Ele vai colocar ali para mim. Coloca lá. Foi? Diz assim, ó: e não vos embriagueis com o vinho, em que há o quê? Contenda. Meu irmão, olha, tem muito cristão aí se apoiando numa coisa, talvez eu fale mais sobre isso domingo, que descobriram isso e daí começaram a se aproveitar para viver uma vida como vive um mundano e até pior às vezes. A pessoa diz assim: não, pastor, a Bíblia não proíbe beber, não tem problema não, pode beber, só não pode ficar embriagado. E eu, graças a Deus, não fico, pastor, só tomo lá um golinho do vinho, a cervejinha só socialmente. E essa brechinha aí está levando muita gente, meu irmão, para a destruição. E Deus está falando aqui, ó: não vos embriagueis com o vinho. Daí muita gente tirou esse entendimento errado, que o problema não é beber, o problema é ficar embriagado. Eu vou lhe falar mais aqui. Olha, a coisa é muito mais profunda. Se o negócio fosse só se embriagar, seria muito mais fácil. A Bíblia fala, desde o Velho Testamento, Deus aborrece o vinho com teor alcoólico. Esse vinho que a Bíblia chama de vinho não tem nada a ver com esse vinho que a gente conhece aí hoje. Eu te provo isso na Bíblia. A Bíblia fala, desde lá da tradução original, o termo usado para vinho significava suco de uva. Tanto que tem algumas traduções da Bíblia que não escrevem vinho, escrevem suco de uva. Eu te mostro. Está escrito totalmente diferente. Aí quem gosta, né? Quem não se libertou totalmente, quer pegar um pezinho para voltar às velhas práticas, né? Mas ele está dizendo ali, ó: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Ou seja, vamos comparar, em vez de você beber o vinho, que só serve para contenda, briga, confusão, tudo que não presta, você tem que se embriagar, se encher de quem? Então seria o vinho espiritual, seria quem? O Espírito Santo. Se o vinho da carne é o alcoólico, o vinho do Espírito é o Espírito de Deus, é a presença de Deus. Amém? Volta lá então. O que acontecia? O vinho novo representa a presença de Deus, o Espírito Santo. Mas quando esse vinho novo entra dentro de nós, a presença de Deus, a vontade de Deus, encontra um odre velho, duro, enrijecido, que não cede, quando o Espírito Santo, a vontade de Deus, quer crescer dentro de nós, ela quer aumentar dentro de nós, e o odre é velho, duro, ela não encontra esse espaço. E o que vai acontecer então? O odre velho se rompe, diz a Bíblia, e o vinho se perde. É o que acontece com muita gente. O que, pastor? Ela consegue até ter alguma coisa de Deus, vem num culto, vem numa reunião, recebe algo, sai cheio, mas aquele vinho novo, ele não vai se conformar dentro dela. Meu irmão, a presença de Deus não se conforma dentro de nós, ela vai querer mais espaço. A vontade de Deus dentro de nós, ela vai crescer, ela vai fermentar. Quem está entendendo, diga amém. Ela vai procurar mais espaço, e a nossa carne é dura e não quer ceder, é o odre velho. Por isso que Jesus disse, olha lá o versículo: mas o vinho novo deve ser posto em odres
novos. Por quê? O odre novo, ele ainda conseguia ceder. Era aquela pele nova, molinha, né? Vamos dizer assim, que quando o odre queria crescer, começava a fermentar e pedir mais espaço, o odre novo tinha capacidade de ceder. E ele aumentava junto com o vinho que estava aumentando lá dentro. Ele crescia junto com o vinho que estava fermentando lá dentro. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele fala que o bom é que ambos juntamente se conservarão. Isso é o que é bonito. Ou seja, o que o jejum faz? Jesus aqui ainda estava falando do jejum. O jejum faz que essa carne endurecida, essa carne rígida, que quando o Espírito de Deus quer mais espaço, ela não quer deixar. Quando a vontade de Deus quer mais espaço, ela não quer permitir, o jejum faz com que ela ceda. Ela faz com que ela permita o crescimento da vontade de Deus, do Espírito de Deus dentro de nós. Diga graças a Deus. O jejum é a única coisa que transforma o odre velho em odre novo. Porque precisa. Eu até brinquei, até falei assim, quem é daquela época? Não que eu seja, eu só lembro, só ouvi falar, né? Quem que é daquela época que o sapato de couro era comprado lá apertado, aí pegava e socava milho lá no fundo dele, deixava o milho lá, o milho fazia assim, né? E o sapato, você acha que eu não sei dessas coisas? E o sapato fazia o quê? Quem lembra disso? Deixa eu ver. Ah lá, oh Jesus. Não era assim que funcionava? O esquema é o mesmo. Eu até fiquei brincando à noite falando aqui, que quando a gente começou no domingo, eu falei, o início do jejum é apertado. O sapato começa a apertar, depois que vai laceando. Porque é difícil. Quem começou domingo, tirei o café. Aí chegou na segunda-feira lá no serviço, estava aquele povo fazendo café. Ai meu Deus do céu, é difícil, não é? É uma luta. Eu comecei quando foi na segunda-feira, me chamaram para um churrasco. Falei para isso aqui, se acontecer. E eu não estou comendo carne, estava lá a carne. Aquele cheirinho, né, vai entrando. É difícil? É difícil, mas ela vai cedendo. Porque a única coisa que faz a carne ceder, meu irmão, é o jejum. Diga glória a Deus. Precisa, é necessário. Eu até brinquei, eu falei assim, hoje você vai fazer uma carne lá, um bife duro, aí você vai lá no mercado, já compra aqueles amaciantes, já tem até para comprar, né, artificial. Mas como que era antigamente, você lembra? A mãe, a avó pegavam um bife duro, como é que fazia para amaciar? Aquele martelo de ferro desse tamanho, parecia uma marreta, né? Colocava em cima da tábua e pá, era uma meia hora de espancamento, até que a carne ficava o quê? Ficava ou não ficava? Não tinha outro jeito. Aquilo ali era o melhor amaciante que tinha. Deixava a carne molinha. Como é que amolece a carne hoje? É assim, irmão. É batendo. É fazendo com que ela venha ceder. Perdão. É não cedendo à vontade dela. Então o jejum serve para quê? Serve para a carne ceder. Porque, meu irmão, os dois não podem crescer juntos. O que João Batista dizia? Que ele cresça e eu? Se a vontade de Deus crescer, a minha vontade automaticamente eu tenho que fazê-la diminuir. Eu tenho que sacrificar a minha vontade. E é o jejum que faz isso. Por isso que o jejum é tão importante. Quem entendeu, diga amém. Foi o entendimento do domingo, quem estava à noite já tinha ouvido, quem não estava ouviu agora. Mas aí nós seguimos para o versículo 39, que eu não falei no domingo, porque eu ainda não havia entendido. E eu meditando nesse versículo, Deus me deu entendimento. Versículo 39, diz assim, e ninguém, tendo bebido o velho o que? Está falando do que aqui? O vinho, né? E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo qual? O novo. Por quê? Porque diz, melhor é o... Vamos ler de novo, presta bem atenção. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo. Porque diz o quê? Não, eu li isso aqui, eu falei, parece que não tem nada a ver com o assunto de antes, né? Jesus está falando a parábola... Aí ele explica, terminou a parábola e Jesus deixa esse último versículo, que ainda tem a ver com o que estava sendo dito, mas na hora não dá para você entender. Ninguém que tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz que melhor é o velho.
falei, Jesus, mas não está certo, porque melhor não é o velho, melhor é o vinho. Eu não falei para você que o vinho novo representa quem? O Espírito Santo, a presença de Deus. E por que Jesus está falando que quem bebeu o velho vinho não quer o novo? E fala de boca cheia ainda que melhor é o velho. Mas não estou entendendo, Senhor. Eu vou explicar para você o que Deus falou no meu coração. O lema do acomodado é que o vinho velho é melhor. Não entendi, pastor. Você vai entender. O vinho velho, como eu expliquei para você no início, é um vinho que ele não tem mais fermentação. Ele já passou por todos os processos, ele já passou por tudo que tinha que passar. Vamos dizer assim, agora ele é um vinho acomodado, ele é um vinho o quê? Conformado. Ele não vai ter mais nenhuma mudança. Por isso que ele é considerado, pelo acomodado, pelo conformado, o vinho o quê? Melhor. Por quê, pastor? Porque ele não vai mudar mais em nada. O vinho novo, por acomodado, é ruim. Porque o vinho novo, ele ainda está o quê? Crescendo, aumentando, fermentando. E essa fermentação exige que o odre venha o quê? Abrir espaço, mudar. Ele venha se transformar. Diga glória a Deus. Se transformar é diferente de se conformar. O vinho velho, aonde coloca ele, ele fica. Ele aceita qualquer formato que você dê para ele. O vinho novo não. O vinho novo, aonde ele tiver, ele vai pedir mais espaço. E quem tiver com vinho novo dentro de si é obrigado a fazer o quê? A mudar, ou quebra. Já viu aquela expressão, ou vai, ou racha. Entendeu o que eu estou falando agora? Olha que Deus falou comigo. Tem muita gente que bebeu do vinho velho e não quer o novo. Quer continuar com o vinho velho? Ele diz assim, o vinho velho é melhor. Aí eu comecei a meditar nisso. E aí eu procurando algumas outras traduções da Bíblia, que eu gosto de comparar, veio a confirmação que é exatamente isso que Jesus quis dizer aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui, que é a Bíblia Viva. Eu deixei separada aqui para você, para te mostrar nessa outra tradução, que é da Bíblia Viva. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você. Vamos ver se vai. Foi, está lá. Ali, essa Bíblia aqui é a Bíblia Viva, o mesmo versículo. Jesus diz assim, todavia, ninguém, depois de beber o vinho velho, parece querer o vinho. Mas eu pergunto para você, qual que é o melhor? O vinho novo. Mas por que quem bebeu o vinho velho não quer o vinho novo? Olha lá, os velhos hábitos são, dizem quem? Quem são eles aqui? Diga assim, os conformados, os acomodados. Pois é, acomodado, meu irmão, que bebeu do vinho velho, ele gosta. E o vinho velho que eu falei para você, ele já não muda mais. É aquilo e vai ser sempre aquilo. Onde você colocar ele, ele fica. Só que dizem por aí que o vinho é assim, que quanto mais velho, você sabe que isso é mentira. Eu fui até estudar um pouquinho hoje para poder pregar isso para você. Você sabe que isso é mentira. Nem todo vinho, quanto mais velho, melhor é. Aliás, dizem que 1% só dos vinhos, eles melhoram se forem guardados, se ficarem velhos. Porque 99%, isso eu estudei para falar para você, dos vinhos, ele é melhor quando está novo. Mas o preguiçoso, o acomodado, o conformado, ele acredita nisso, que o vinho quanto mais velho, melhor. Mais gostoso. Existe sim. 1% dos vinhos que quanto mais velho, melhor. Mas esses vinhos, quanto mais velhos, mais gostosos, mas são cada vez mais... Você sabe o que é esse preço? Esse é o preço do comodismo. O vinho velho custa caro. Você não sabe o preço que tem de se acomodar, de não querer crescer. Você não sabe o preço que se paga por se estacionar, por se conformar. Por isso que a Bíblia fala, nós já falamos várias vezes aqui em Romanos, capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este. Não se acomoda, meu irmão. Não se conforme, meu irmão.
Porque a Bíblia diz lá, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Quer ver? Para não ficar nas minhas palavras, é um versículo conhecido, mas coloca ali para mim, Zé, bem rapidinho. Ele vai colocar lá, Romanos 12, 2. Se você quiser marcar aí, pode marcar. Meu irmão, tem gente que gostou do vinho velho. O que Jesus está falando? A pessoa experimenta o vinho velho e depois parece que não quer o novo, porque gostou. É confortável, é acomodado. O vinho novo não, irmão. O vinho novo ele está em fermentação. Ele está exigindo que a pessoa mude, que a pessoa cresça, que a pessoa se levante. Diga glória a Deus. E deixa eu te falar uma coisa que eu ouvi de Deus esses dias. A sua vitória nunca vai estar na sua zona de conforto. Você pode ler a Bíblia para você ver. Ninguém que venceu na Bíblia, se você perguntasse, fulano, que vitória que você teve, aonde que você conseguiu essa vitória? Não, foi aqui pertinho, não precisei levantar, não precisei fazer nada, foi aqui dentro da minha zona de conforto. Me mostra um na Bíblia. Porque todos, se você pegar a Bíblia e começar a ler, você vai ver que todo mundo que teve vitória, não foi dentro da sua zona de conforto, teve que sair dela. Abraão, vou te abençoar, vai Senhor, sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sempre foi desse jeito. Desde lá de Abraão. E se a gente for seguindo, você vai ver que foi a mesma coisa. José, você vai ser governador. Senhor, glória a Deus, pertinho do meu pai, da minha mãe, aqui na minha zona de conforto. Não. Foi mandado lá para o Egito, onde ele não conhecia ninguém, não sabia de nada. Foi ali que Deus deu a vitória para ele. Se você pegar lá, eu posso falar de vários aqui. O próprio Daniel que eu citei. Daniel se tornou também um governador, mas não foi na sua terra. Foi lá dentro da Babilônia, totalmente fora da sua zona de conforto. Totalmente fora. Babilônia é um lugar era outra terra, era lugar idólatra. Ali foi onde Deus honrou ele. Meu irmão, não existe vitória dentro da zona de conforto. Se você pegar Pedro, lá antes de ser chamado, quando ele pescou a noite inteira, não tinha pegado nada, aí Jesus chega e fala assim, faze-te ao mar alto e lançai a rede à direita do barco. Jesus, mas aqui no raso não dá para mim pegar nada não? Eu já fui, né? Já estava lá, não. Você tem que ir para o mar alto. Raso não se pega nada. Não tem vitória na zona de conforto, irmão. Não adianta. Quem gosta do vinho velho, vai viver como um odre velho. Porque se o vinho novo só se cabe em odre novo, então, irmão, se você gosta do vinho velho, você vai ser um odre velho, sempre. Sempre. Vinho novo não cabe em odre velho, porque o vinho novo, ele vai crescer, a vontade de Deus vai te levar a se levantar, a mudar. O Espírito de Deus dentro de você não vai deixar você ficar parado, ele vai fermentar dentro de você, ele vai crescer. Não está entendendo? Diga glória a Deus. Tem gente que não quer por causa disso. Você sabia que tem gente que tem até medo de ter uma intimidade maior com Deus, de ter mais de Deus, de receber mais de Deus, porque sabe que vai ter que mudar muita coisa? Mas se eu começar a buscar Deus, Deus vai começar a me cobrar. Não, Deus, não. Então fica aí, com esse vinho velho aí. Fica aí. Vamos dizer assim, cada odre tem um vinho que merece. É ou não é? Vinho velho, odre velho. Odre velho, vinho velho. Odre novo, vinho novo. Diga glória a Deus. Nós precisamos, olha o que diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Não aceita o vinho velho que se conforma com tudo, que aceita tudo. Desde semana passada eu tenho falado sobre Daniel. Daniel disse, eu não vou comer dessa mesma comida, eu não vou beber dessa mesma bebida. E eu não vou beber desse vinho do rei. Diga glória a Deus. O que ele diz? Ele pegou uma direção oposta. Eu quero outra comida, eu quero outra bebida. Eu falei aqui, acho que foi na quarta-feira passada, isso, ou na sexta. Se você quiser ver a diferença, faça o quê? Diferente. Daniel não se contaminou, não se conformou. Se eu quero algo novo, eu vou fazer algo diferente. Aquilo fermentava dentro dele, ele não conseguiu se conformar. Diga glória a Deus. O salmista diz assim, o meu coração ferve de boas palavras. Tem que estar fermentando dentro de você, fermentando dentro de você. A presença de Deus não te deixa conformado, acomodado, meu irmão. Nada parado é bom, até brinca, até água parada dá dengue, não presta. Nada parado é bom.
Nós precisamos sair desse conformismo. Alguns domingos atrás, nós falamos sobre a sombra, né? Tudo que a nossa carne quer é uma sombra para deitar embaixo e não levantar mais. E ali ficar conformado. Tem cristão que está assim, achou uma sombra boa, deitou e acabou, irmão. Não tem que levanta. Pode vir um anjo tocar, ele come, bebe e deita de novo. Tem gente que está assim. Olha o que ele diz ali: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Isso aqui é a fermentação. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa vai começando a receber entendimento. Ela vai começando a receber entendimento. Ela começa a procurar espaço. Aquele entendimento dentro dela começa a crescer. Cresce ou não cresce? Não tem jeito de ficar do mesmo jeito. Isso aqui é a fermentação que Jesus estava falando. A pessoa começa a receber entendimento, ela começa a ser transformada. Não tem jeito. E se a carne não der espaço, não ceder, ela vai se rachar. Ela vai se quebrar. Irmão, se precisa disso, eu preciso disso. O que, pastor? Transformar pela renovação do quê? Mas eu não quero transformar pela renovação do entendimento. Não quero nem saber mais, não quero nem aprender mais, para mim não precisar ser mais cobrado, para mim não sentir necessidade de mudar, para mim ficar do jeito que eu estou, porque estava tão bom do jeito que estava. Então, tem uma coisa, você pode ficar assim, ninguém te proíbe. Só que tem uma coisa, você nunca vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, porque isso aqui não existe na zona de conforto. Isso aqui não existe na zona de conforto. Não existe alguém que vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus conformado. Ninguém. Ninguém. Porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está totalmente fora da zona de conforto, da zona de comodismo. Quem está entendendo, diga amém. Se você quiser, você vai precisar passar por essa renovação, por essa transformação, por essa fermentação. O Espírito de Deus tem que crescer dentro de você, a vontade de Deus tem que aumentar dentro de você, o querer de Deus tem que crescer e o seu querer tem que diminuir. Porque os dois crescendo ao mesmo tempo não dá. Quando o vinho pedia mais espaço, o odre tinha que ceder. Quando o Espírito de Deus pede mais espaço, a vontade da carne tem que ir. Porque as duas ao mesmo tempo não dá. Irmão, à medida que cresce a vontade da carne, ela se torna mais forte, a vontade do Espírito vai ser diminuída. À medida que o seu querer se torna mais forte, você está fazendo só o que você quer, o seu querer está dominando a tua vida, o querer de Deus vai sendo diminuído. É o que João Batista disse, que ele cresça, mas ao mesmo tempo eu... Tem como. Ele cresce e eu cresço junto. Minha vontade se torna... Não. Meu irmão, é se humilhando que nós somos exaltados. Diga glória a Deus. Eu falei que um dos significados do jejum é se humilhar. Isso significa jejuar. Aquele que a si mesmo se humilha é que Deus vai exaltar. Então não tem como. Você pode não querer passar por isso, ser transformado pela renovação do entendimento. Você pode estacionar, não querer ouvir, não querer crescer, não querer desenvolver... Porque você tem medo, né? Daquilo fermentar dentro de você e pedir mais espaço. E é assim que acontece mesmo. Quando eu ouvi o Evangelho, você também, aquilo entrou dentro do seu coração, aquilo começou a fermentar. Fermenta ou não fermenta? Aquilo pede mais espaço. Você pode fingir que está igual, você vai querer continuar fazendo as mesmas coisas, os velhos hábitos, né? Beber o velho vinho, mas aquilo vai ficar dentro de você, você já não consegue mais. Aquilo vai crescendo, aquela vontade de Deus vai crescendo, o querer de Deus vai crescendo, você já não consegue mais, aquilo vai fermentar dentro de você e vai pedir mais espaço. Não, eu não quero, não. Por isso que eu nem me envolvo muito, eu gosto assim de vir na igreja, escuta a palavra e vou embora. Não quero aquele compromisso de batizar, de querer saber mais de Deus, de me envolver com a obra de Deus. Isso aí eu já não quero não, porque você quer ficar na zona de conforto, a verdade é essa. Quer ficar? Tudo bem. Mas você nunca vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito de Deus está fermentando dentro de você e está pedindo mais espaço. E esse ano não tem como correr. Você vai ter que dar mais espaço. Quem ainda não desceu as águas vai ter que descer. Quem ainda não recebeu o batismo nas águas vai ter que receber. Quem ainda não aceitou Jesus vai ter que aceitar. Quem ainda não deixou tal pecado vai ter que deixar. Quem ainda não se batizou, não recebeu o batismo do Espírito Santo vai ter que receber. Quem ainda não sabe o teu propósito aqui nessa terra vai ter que saber. Vai ter que mudar. Diga glória a Deus.
Mas fique tranquilo que essa mudança é cada vez para melhor. Ai, pastor, tem até medo. Não, não tenha medo não. Tenha medo de ficar parado. Porque a vida passa assim, ó, rápido. Esses dias o missionário estava falando isso. Pense quantos anos você tem hoje. Pensou? Pense ainda quantos anos te restam. Só para você ter uma ideia. Tenha medo de passar a vida inteira parado. Tenha medo de passar a vida inteira e não cumprir o propósito de Deus. Isso é o que deveria ser o medo que nós deveríamos ter. Agora de crescer, de alcançar, de buscar, receber, experimentar a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não tem que ter medo não, porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é muito melhor que a sua vontade. Diga glória a Deus. É muito melhor. Você não vai se arrepender de experimentar, de dar espaço para a vontade de Deus na tua vida. Você não vai se arrepender. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É melhor? É melhor, e eu te provo, o vinho novo é melhor. Quer ver? João capítulo 2. Vamos terminar aqui já. Evangelho de João capítulo 2. É bem conhecido também essa passagem. Vamos começar lá no versículo 7. Jesus está num casamento, foi convidado para esse casamento, e Jesus decide nesse casamento fazer o seu primeiro milagre, dar início ao seu ministério. Principiou assim os seus sinais, a Bíblia fala. Eu tenho isso para mim, irmão, como algo simbólico. Jesus podia ter começado a fazer o primeiro milagre dele, ter principiado os seus sinais em qualquer outro lugar, de qualquer outro jeito. Sei lá, ele podia ter começado ressuscitando um morto, podia ter começado dando vista ao cego, ele não podia ter começado assim? Ele levantando um paralítico, mas Jesus quis começar o seu primeiro milagre em um casamento. Isso tem um significado para mim. Eu acho que nada que está na Bíblia está por acaso. Eu creio que Deus aqui mostra a importância que o casamento tem para Jesus, tem para o nosso Deus. A importância que a família tem para Jesus. Diga graças a Deus. Isso aqui é muito importante. Você vai convidar Jesus para o seu casamento, ele vai transformar a situação. A Bíblia diz que tinha acabado o vinho. Aí a mãe de Jesus, Maria, chega e fala que acabou o vinho. E ali Jesus já corta todo o vínculo de mãe e filho, e ali Jesus começa a tratar Maria como uma mulher, e para que ela entenda que ali ele era Deus, o próprio Deus. Diz: mulher, não chama de mãe, que tem eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ali Jesus deixa bem claro que não tem nada a ver, né, o vínculo de mãe e filho ali. Como carne, sim, mas como Deus, ele era Deus, e ela era uma simples mulher. Não pode fazer nada, né, por ninguém, Maria, a não ser que Jesus faça. E ela vai até ele, sabendo que é só Jesus que pode fazer. E aí Jesus diz no versículo 7, e disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. 8, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. 9, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. 10, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então põe o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E olha aqui, pastor, qual foi o bom vinho? Foi o que havia sido oferecido primeiro, o mais velho, o mais antigo, ou foi esse que acabava de ser sido feito pelo próprio Jesus, o vinho novo? Irmão, o próprio mestre-sala, que nem sabia de onde estava vindo aquele vinho, disse: esse aqui é o melhor vinho. Você guardou o melhor vinho até agora. Irmão, não importa o que você já tenha vivido na sua vida. Você pode ter tido um passado muito bom, pastor. Olha, meu melhor tempo de vida, a melhor época da minha vida é uma época tal que eu já vivi. Não. Eu digo para você, se você crer, se você buscar em Deus, se você não se conformar, o melhor ainda está por vir. Diga glória a Deus. O melhor é o vinho novo. O vinho novo é daquele que não se conforma. Meu irmão, tem algo fervendo dentro de você, tem algo fermentando dentro de você, que eu creio que se você aceitar, se você der espaço,
vai crescer, vai aumentar, e você ainda vai viver algo muito melhor do que qualquer outra coisa que você já viveu. Diga glória a Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O conformado, ele acha que o seu melhor tempo já foi, nunca vai ter outro tempo igual. Eu já experimentei o vinho velho. Ele fala, o vinho velho é melhor, não é assim que ele disse? Jesus disse, ninguém experimentando o vinho velho quer o vinho novo, porque diz que o vinho velho é? Esse é o conformado. Ele acha que o primeiro vinho que acabou, aqui no casamento tinha acabado, era o bom. Esse vinho aqui até gostei, mas olha, aquele vinho que eu vivi, aquele tempo, hoje eu estou com Jesus, é um vinho novo, é até gostoso, mas olha, quando eu era não sei o que, irmão, esquece. A Bíblia diz que nós não devemos considerar as coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as coisas antigas, porque faço algo novo. Diga glória a Deus. Tem gente que está nisso ainda. Pastor, aquela época eu já tive muito dinheiro. Olha, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas, meu irmão, isso é vinho velho. Quem está entendendo, diga amém. Esquece isso aí, acabou. Vinho velho, meu irmão, não muda. Passado muda? Não, já passou, o vinho velho já passou por todos os processos e ele vai ser aquilo ali, não muda mais. Olha para frente, Deus tem um vinho novo para você, que eu te garanto que é muito melhor. O próprio mestre Sala confessou, olha, o melhor vinho é esse que está vindo agora. Você já viveu bom tempo no seu casamento? Já, pastor, agora meu casamento está assim, olha, está sem graça, está assim, já não tem mais aquele amor, bom era naquele tempo. Não. Jesus pode entrar aí e fazer algo novo agora. Diga glória a Deus. E o vinho novo ser muito melhor. Você pode viver no teu casamento algo que você nunca viveu ainda. Você pode viver na tua vida financeira, por mais que você já tenha experimentado um vinho, o vinho velho não vai ser melhor do que o que Deus tem para você, que você pode viver daqui para frente. Se você não se conformar, se você sair dessa zona de conforto, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Bem forte mesmo. Glória a Deus por essa palavra. Agora pega essa folha, fique de pé, irmãos.